Olá e bem-vindos à parte 2 do nosso especial de Halloween 2023, onde eu faço resenhas de filmes que eu assisti este mês e que eu já deveria ter assistido, porque eles foram fontes de discussões importantes nos últimos anos, mas como eu faço as coisas no meu próprio tempo, eu só assisti agora. Primeiro vamos de contexto. Eu assisti Pearl sem querer, porque o Telecine ficou com o sinal aberto no Globoplay por alguns dias. E eu achei que eu tinha descoberto que o meu plano incluía Telecine, não incluía o sinal que estava aberto. E aí, enquanto eu tava olhando a programação, no Telecine Cult estava passando Pearl. E aí eu falei, lá vamos nós assistir. E quando eu assisti, eu não sabia que Pearl e X fazem parte de uma mesma trilogia, que vai sair o último filme da trilogia, que é Maxine. Mas eu não sabia que Pearl e X faziam parte da mesma trilogia, eu não sabia que faziam parte nem do mesmo universo, porque na minha cabeça nunca tinha rolado a discussão das pessoas falando. Eu já tinha ouvido falar em Maxine, que vai ser o próximo filme, que vai sair, que tem vários membros do elenco, e eu sabia que Maxine era a continuação de X. Mas eu não sabia que X e Maxine estavam relacionados a Pearl, porque na minha cabeça, X era o filme de terror meio trash que a Jenna Ortega fez alguns anos atrás, e Pearl era o filme de terror que virou meme e que é estrelado pela filha da atriz brasileira Maria Gladys. Mas não existiam no mesmo universo na minha cabeça. Aí eu assisti Pearl, gostei de Pearl, e depois que eu assisti, acho que no dia seguinte eu ter assistido, eu tava olhando a timeline do Twitter e alguém falou de Maxine e embaixo o pessoal tava falando de X e Pearl. E aí eu fiquei, como assim Pearl é um prequel de X? Eu nem sabia que os dois filmes existiam no mesmo universo. E aí eu fui assistir X pra poder pegar a outra parte do contexto. Eu gostei de ter assistido nessa ordem. Eu acho que assistir na ordem cronológica acaba fazendo sentido, porque pelo menos pra mim, entender o plano de fundo da história da Pearl assistindo X faz com que a personagem ela faça mais sentido, entendeu? Que a personagem da Pearl em X não seja tanto aquela ideia do terror visual por si só. E aí acaba trazendo um pouquinho mais de profundidade pra personagem e acaba deixando justamente o terror da forma como eu gosto. Vamos na ordem que eu assisti. Pearl, ele vai contar a história de uma menina uma mulher, né? Digamos assim, ela vai ter mais ou menos a minha idade, um pouco menos. Que ela, durante a Primeira Guerra Mundial, ela acaba presa na fazenda dos pais, cuidando do pai doente e ajudando a mãe super autoritária e tal. E o marido dela foi pra guerra, e aí tem o relacionamento dela com a família do marido também. E o sonho dela é ser uma estrela, ser uma dançarina, aparecer em filmes e tal. E fugir da fazenda onde ela cresceu, que é onde ela tá no momento presa por causa da guerra e por causa da pandemia de gripe espanhola, da pandemia de influenza de 1918. O filme basicamente tem esse contexto e toda a ideia de que ela quer ir embora, de que ela quer se liberar. Enquanto isso, ela é extremamente reprimida pela mãe, o pai dela, né, que passa essa ideia de que eles tinham um ótimo relacionamento, mas o pai dela sofre de alguma doença grave e ele não fala, ele não se comunica mais. E existe essa ideia de que ela amava o pai, mas a mãe dela reprimia ela de todas as formas possíveis porque sentia que tinha alguma coisa ruim nela. E conforme a gente vai assistindo o filme, a gente vê que realmente existia alguma coisa de ruim nela na forma como ela agia. X se passa uns 50, 60 anos depois, na década de 70. E nele um grupo de pessoas alugou uma casinha que fica dentro de uma fazenda para poder gravar um filme pornô. E eles foram pra lá no meio de... Tem toda uma política de repressão, leis contra a indecência e etc. E eles foram pra essa fazenda no meio do Texas pra poder gravar esse filme pornô lá. Um grupo de pessoas, tem o cineasta, tem o produtor e etc. E aí, eles alugaram essa casinha, meio que uma casa de hóspede dentro da fazenda. Spoiler, é a fazenda da Pearl. E enquanto eles estão gravando esse filme, acaba que eles são descobertos pelos donos da casa, o que eles estão fazendo. E aí, a partir disso, eles são punidos, digamos assim. E são dois filmes bem diferentes, mas os dois têm uma série de coisas que eu gosto muito em filmes de terror.
E a primeira coisa que eu percebi, principalmente quando eu assisti Pearl, é o ritmo do filme. Os filmes de terror, principalmente os filmes de slasher, tem um ritmo de, tipo, cenas calmas e cenas de ação, cenas calmas e cenas de ação, cenas calmas e cenas de ação, que não funciona pra mim. Mas Pearl funciona no mesmo ritmo de filmes mais antigos. E aqui a gente tem que levar em consideração o fato de que eu sou uma pessoa que um dos meus filmes de terror preferidos de todos os tempos é Nosferatu, o de 1922. Inclusive, eu acho um absurdo o fato de que vão fazer um reboot desse filme. Mesmo que já tenham havido outros reboots desse filme, eu não quero um reboot novo desse filme. E tem vários filmes de terror e filmes de vampiro, em especial, dos anos 70, que eu amo. E eles têm um ritmo justamente de ação e sangue, coisas assustadoras. E um ritmo de cenas mais calmas e cenas de história, de contextualização, que funciona melhor pra mim do que a maioria dos filmes de terror mais atuais. Eu tenho muita ideia dos filmes Technicolor, que vão ser os primeiros filmes que começaram a ser em cores. E X tem um ritmo dos filmes dos anos 70, que são os filmes que eu amo. Então eles vão ter esse ritmo entre os assassinatos, os pulos e tal. Vão ter aquela ação pra você se engajar e vão ter as cenas que são surpreendentes, assustadoras, que são... E vão ter as cenas que são surpreendentes, assustadoras, as cenas com muito sangue, as cenas com muita ação e as cenas que você já sabe que vai acontecer, porque filme de terror tem muito disso, de... Não faz isso, se você fizer isso você vai morrer, a personagem vai lá, faz isso e morre. Mas funciona em um ritmo um pouco diferente, em um ritmo artístico que funciona um pouco mais. E outra coisa que os dois filmes têm, mas X nesse caso tem mais do que Pearl, é justamente o fato de que é desse relacionamento do eroticismo com o terror. E é outra parte que eu amo e que os filmes de terror dos anos 70 fazem muito bem também. E justamente essa relação do ser humano com a sua própria sexualidade, com a sua própria necessidade de sexo, e como isso se relaciona à visão de si mesmo que as pessoas têm. E eu acho que se você assistir X sem você assistir Pearl, quando você vê os personagens mais velhos, que no caso, os filmes foram lançados fora de ordem, então eu posso falar isso sem ser necessariamente muito spoiler, mas quando você assiste a Pearl e o Howard em X, você pode ter aquela ideia de que a própria existência deles tá ali pra te causar nojo, tá ali pra ser aquela ideia do... entendeu? Ou então você pode acabar entrando numa coisa mais profunda do justamente por que a gente odeia as pessoas mais velhas e tal. Só que quando você assistiu Pearl primeiro, você entende a decadência da Pearl e do Howard como muito mais do que só algo seu, algo assim, inerente do ser humano, e mais do que uma reflexão pra si mesmo sobre como você vê a ideia do envelhecer, a ideia da pessoa que você vai ser quando você for mais velho, do ser sexual que você vai ser como ser mais velho. Você vai entender como a decadência dos dois está relacionada à história dos dois. E eu sinto que tem cenas em Pearl que são essenciais pra você assistir esses personagens de uma forma mais... Eu não vou dizer empática, porque são dois merda. Mas de uma forma mais, assim, humanizada, entendeu? E eu gosto bastante dessa ideia de que você tá assistindo um filme com pessoas terríveis fazendo coisas terríveis. É mais um filme onde todos os personagens são terríveis em algum nível, estão fazendo coisas terríveis. E até os personagens mais novinhos, que é pra você ver como, sendo corrompidos ali, eles acabam passando, indo além e fazendo coisas terríveis. Porém, você tem várias oportunidades de humanizar o fato de que todo mundo é um pouco terrível. E todo mundo tem essa capacidade de fazer coisas terríveis. São pessoas terríveis, mas são pessoas reais, entendeu? E até mesmo o Howard e a Pearl, apesar de passarem de todos os limites imagináveis e possíveis e serem vilões mesmo, eu acho que você acaba encontrando traços de humanidade neles. É como se fosse, e isso sou eu sendo eu, a boa e velha história do vampiro. Você vai ver um monstro, você vai ver alguém que comete monstruosidades pra continuar existindo, porque o vampiro, ele
precisa cometer monstruosidades pra continuar existindo. Em geral, não vamos entrar em histórias específicas. Mas você sempre acaba vendo pedaços de humanidade nele, pedaços de coisas que você acaba desenvolvendo um pouco de compaixão por, justamente, nem que seja o fato de que o vampiro, ele parece um pouco com você, tem cara de ser humano, entendeu? E é esse tipo de monstro nos filmes de terror e nos livros de terror que acaba me atraindo de certa forma. Principalmente em histórias que elas são tão focadas em personagens. Porque se você parar pra pensar, os dois filmes, eles se passam no mesmo cenário, praticamente. Pearl tem pouquíssimas mudanças de cenário, X não tem mudanças de cenário praticamente nenhuma. E você tá sendo movido ali, a atenção do filme, pelos personagens, pela história dos personagens, pelo que você tá descobrindo dos personagens, pelo que você acha que vai acontecer com os personagens e pelo que acaba acontecendo com os personagens. E o fato de que você consegue se aproximar dos personagens, se aprofundar nos personagens e ver as partes mais horríveis dos personagens, ao mesmo tempo que você vai ver as partes que você consegue se conectar com você, é o que faz desses filmes tão interessantes pra mim. Eu amei a edição de X. Achei dramática da forma certa. A de Pearl também. A de Pearl, ela tá mais essa foco do Technicolor. Então, vai ter algumas cenas e tal que elas são justamente pra te provocar essa aproximação com os sonhos da Pearl. Mas o de X é mais assim, o que vai e o que volta e o que persiste na sua cabeça enquanto vai passando, enquanto a história vai se montando. E é isso. Esse foi o vídeo. O próximo vídeo vai ser bem interessante. Eu já decidi sobre o que é. Ainda não gravei, mas eu já decidi sobre o que é. Ainda não assisti o filme que preciso assistir, mas eu já decidi sobre o que é. E a gente vai falar sobre isso em breve. Por enquanto, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, não curtiu e não comentou, faça isso agora. E a gente se vê em breve. É isso. Beijo e até o próximo vídeo.